Queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Em nossa reunião passada, recordamos-nos das atividades pré-natalinas e referimos-nos que estaríamos com as listas de Natal para quem deseje colaborar conosco em favor das cestas básicas que iremos distribuir aos nossos irmãos de nossa casa, 1000 famílias, e a outros tantos, como vimos fazendo nos anos anteriores. Há 2 anos, lançamos o Natal contra a fome e estabelecemos um atendimento a 10.000 famílias. Para nossa surpresa, conseguimos atender 12.200 famílias. Quando nos unimos, diz Dr. Bezerra, através do Chico, somos força. Quando nos separamos, somos frágeis, vencidos. Todo ano, desde a fundação, nós distribuímos listas de Natal, pedindo a amigos que peçam a amigos para assinarem a lista. E sempre conseguimos uma ajuda bem expressiva. Hoje, estamos lançando. Qualquer pessoa pode levar a lista, desde que traga depois. Porque se as listas ficarem, teremos que avisar a Serasa para vestir as pessoas de amarelo e ficarem à porta. Porque é curioso, não sei se é porque é uma casa espírita, nós damos as listas e elas desencarnam. As pessoas levam e não trazem nunca mais. Como é um problema de consciência, quando chegarem no além, a Serasa está dizendo, cadê a listinha? Então a pessoa toma aqui na mão de Iraci, que é a responsável, a sua lista e apresenta uma documentação imensa, carteira de identidade, título de eleitor, certidão de nascimento, de casamento, para ficar bem garantido. E até dezembro traz de volta. Mesmo se não granjear nada, traz a lista em branco. Porque fica o espaço e fica anotado a pessoa como devedora. E como nós já temos outros débitos, vir pagar numa outra encarnação a lista de Natal é um tanto ridículo. Assim, terminada a reunião, Iraci estará aqui à frente às ordens, atendendo a quem deseje levar. Nas listas de Natal nós temos histórias muito bonitas. Havia uma moça muito modesta. Ela lavava roupa para famílias, mas eu não sabia. Ela frequentava e pedia uma lista de Natal. E essa lista nos surpreendia pelos valores de que era objeto. Mais tarde, ela nos pediu 2 listas de Natal. E eu perguntei por que 2. Ela disse, porque minha lista é uma lista cara e a outra barata. Quando eu apresento a uma pessoa, eu calculo mais ou menos quanto vai dar. E ela está aberta com X. Se a pessoa coloca Y abaixo, quem vier depois vai diminuindo. Então eu pergunto assim, quanto vai dar tanto? Então é aqui esta. É a lista barata e a lista mais cara. Interessantíssimo. Até o dia que ela me explicou como é que conseguia com os seus clientes, as pessoas generosas, e era a melhor colaboradora. Ela desencarnou faz anos, e sempre que nós iniciamos a lista de Natal, eu me lembro dela, e peço que ela interfira junto à Alta de Souza, nossa mentora, para que nós possamos ter a lista maior, e se houver expectativa de a pessoa baixar, baixa na lista menor. Terminada a reunião, pois, nós iremos ter o prazer
de lhes dar essa tarefa. Porque às vezes nós não podemos, por esta ou aquela circunstância, mas pedimos ao amigo. Eu trabalhava numa repartição e já tinha uns clientes, a ponto de me perguntarem, cadê a lista? Eu digo, na próxima semana, porque nós sempre distribuímos em setembro. Mas durante a nossa fase inicial de atendimentos, alguém me perguntou assim, como é que você definiria a morte? E há definições inumeráveis. Eu então disse, eu irei contar uma história no início da atividade, definindo o que é a morte. Trata-se de uma história muito antiga, uma história oriental, de Somerset Maugham. Somerset Maugham foi um autor inglês muito famoso no século XX, pelas notáveis contribuições literárias deste homem. E ainda hoje, eu estava pensando nos grandes autores do século passado e encontrei entre os meus livros uma obra muito antiga de Sholem Asch. É um escritor judeu polonês que escreveu obras memoráveis, inclusive sobre Jesus, Maria Santíssima, num aspecto profundamente cristão. E ele era um judeu ortodoxo. Eu estive relendo a apresentação do livro e se narra a atividade febril do povo judeu entre 1928 e 1945, em alguns países da antiga União Soviética, o que eles sofreram, as perseguições terríveis, a crueldade, mas não renunciaram à sua fé. Os cossacos russos perseguiram-nos de maneira inclemente, impiedosa, constrangedora. Eu já li umas 50 obras sobre o Holocausto judeu, mas a pouco e pouco vamos descobrindo maiores, piores atrocidades contra este povo histórico, que é o primeiro povo na humanidade a acreditar no Deus único. E nesta obra de Sholem Asch, sobre o apostolado da fé, as narrativas são comovedoras, porque este homem admirável causou uma inquietação no mundo hebraico, escrevendo em Yiddish, o idioma nacional de Israel, desde os primórdios. E para restaurar a língua, que foi desaparecendo, ficando somente nos redutos das sinagogas, porque veio o hebraico, ele então consegue comover o mundo. E do seu idioma Yiddish, as obras passam a ser traduzidas a vários idiomas, mostrando a fibra da fé religiosa dos judeus. Perdiam a vida, mas não a dignidade da fé. O seu Deus único preponderava sobre todos os demais. E como eu sou um apaixonado por esse espírito estoico da fé, impressionou-me a história de um dos membros da igreja, cujo nome é muito difícil de ser pronunciado, que obedecia aos nazistas de uma forma paciente. Era um rabino de 35 anos de idade. E foi preso. Mas ser preso para ele era indiferente. Ele obedecia, apesar de ser ridicularizado, e porque usava barbas muito longas, as barbas foram arrancadas manualmente, até o rosto todo ficar deformado, os bigodes. E ele simplesmente dizia, é da vontade de Deus. Não reclamava.
Trabalhava, o trabalho forçado, mas chegou o sábado. E o sábado é o dia de repouso do povo hebreu. E logo pela manhã ele se recusou a ir ao trabalho. E disse, hoje é um dia que eu tenho compromisso com a fé. É o dia do repouso, o dia do descanso. E por mais que os nazistas exigissem, ele sorria, concordava, mas não cedia, porque isso está na Torá, na Bíblia. E ele foi enforcado. Mas não cedeu, nem renunciou, tornando-se um mártir naqueles dias terríveis das perseguições na Polônia. Porque ele via que a morte, ao invés de ser uma fatalidade destruidora, ao invés de significar o fim da existência, é uma porta que se abre à realidade universal de Deus. E é aí que entra o pensamento do autor da história, que iremos narrar brevemente, apresentada por esse escritor inglês, que se tornou um dos mais famosos no século passado, em língua inglesa. Era a história de um árabe, muito fiel também ao seu livro básico. Ele realizava excursões, morava no oásis muito fértil, tinha grandes propriedades, escravos e servos. E quando a sua fortuna chegou a um patamar, a esposa sempre reclamando dele estar em viagem contínua, ele lhe disse que faria agora uma longa viagem ao berço da civilização, a antiga Síria, a Babilônia, chamadas as terras do Levante, onde a humanidade começou a sua história. E jamais viajaria, especialmente porque agora ele era pai e tinha um filhinho encantador. E, de fato, no matrimônio, quando chega o primeiro filho, quando chegam os outros filhos, a felicidade conjugal atinge um tipo de estado de plenitude, por causa da herança, da pater-maternidade. E ele desejava fruir a infância do seu filho, porque um grande número de nós não participa da infância do nosso filho. E a infância é o período que não volta mais. É o alicerce da nossa realidade psicológica, emocional, psiquiátrica e orgânica. Então ele se prepara e diz para ela, amanhã eu estarei despedido, porque eu vou ficar fora 9 luas, mas eu voltarei com uma fortuna incalculável e jamais necessitaremos de nada. Isto feito, no dia seguinte pela manhã, levou-a ao escritório de contabilidade e foi apresentando os documentos que faziam parte da família. Aqui estão os documentos a respeito dos escravos, a documentação de liberdade, aqui dos servos, aqui estão as propriedades. E abrindo o cofre, mostrou-lhe as pedras mais preciosas que possuía. E depois levou-a até o quarto, onde o filho dormia, e disse, perca tudo, mas salve nosso filho. Todos os tesouros nada me valem mais do que o nosso filho. O nosso filho é a herança para a posteridade. Para a cultura árabe, 3 coisas são fundamentais na vida: plantar uma árvore,
fazer um poema à mulher amada e ter um filho. São fundamentais na obra Corão. Ela se comoveu muito, agradeceu e ele viajou. Ela administrou os bens com uma sabedoria inabitual. E na 9ª lua, ela recebeu a notícia de que daí a 3 dias o marido chegava com a caravana. Era muito habitual até hoje no deserto, para poder preparar a recepção. E, de fato, ao 3º dia, chegou a caravana, luzidia, poderosa, recebida por todo o oásis. E ele, ansioso, ao saltar do camelo, disse: quero ver meu filho. E ela sorriu para ele e disse: não será assim tão fácil. Vamos repetir a cena da despedida. Primeiro, você terá que se banhar, receber as homenagens dos escravos, dos servos, das famílias, banquetear-se, e eu lhe prestarei contas de tudo que você me confiou. Eu tive o cuidado de chamar o contabilista e aqueles que são fiéis guardadores dos nossos bens para entregar a documentação conforme eu a recebi. Ele aqueceu, porém numa nevrose muito grande, queria ver o filho. Imaginava naquelas 9 luas quanta criança crescera. E depois de banhar-se, de receber o jantar faustoso, dos servos trazerem presentes, dos escravos e dos amigos, ele disse à mulher já pela madrugada: agora quero ver meu filho. Ela disse: não, agora eu vou prestar contas dos tesouros. E dirigindo-se a uma espécie de secretaria, os servos foram lendo. Ele havia sido mais enriquecido porque ela comprou mais escravos da Numídia, adquiriu mais servos, comprou terras em volta, outros oásis, alongou os horizontes. E ele ficou admirado. Fora os bens que trazia, ela era uma administradora extraordinária. Por fim, ela abriu o cofre e mostrou os diamantes, as gemas mais preciosas. E ele disse: e agora, meu filho? Amanhecia. Ela se dirigiu para a intimidade da casa palaciana e, antes de entrar no quarto em que estava o filho, ela disse: tenho-lhe uma pergunta a fazer. Sempre agi com sabedoria, mas estou diante de um dilema e desejo que a sua experiência masculina me ajude. Veja bem, você viajou em um dia de luar às 9 da manhã. Às 3 da tarde, chegou alguém à porta da nossa propriedade. Era um homem venerando, idoso, representante de muitas tribos. Fui chamada para atendê-lo e o recepcionei em nossa sala. E ele me disse: mulher, eu venho aqui para te pedir um favor. Pena que teu marido não esteja, porque eu tenho a pérola mais cara que existe. Na tradição cristã, disse o homem, Jesus fala que é uma pérola de Ofir e que para tê-la devemos vender tudo para apenas ter a pérola de Ofir, tão valiosa. Ele tirou do meio de sedas sacolas uma pedra pálida, brilhante, que derramou uma claridade suave na nossa sala, e eu me apaixonei. As nossas pérolas
eram grãos de areia diante daquele tesouro. Mas o homem estava muito idoso, tremia, e disse-me: eu vou atravessar o deserto. As caravanas de assaltantes, por certo, irão arrebatar-me a pérola. E eu desejo que essa pérola pertença a Alá. Portanto, guardá-la para um dia colocar em nosso templo como sendo a pérola da imortalidade. Então, eu te quero pedir para que guardes, coloque-a entre as demais pedras preciosas. Depois que eu viajar, eu voltarei e irei pedir-te de volta. Terás que dar-me, porque a alegria de possuires por uma temporada a joia é tão grande que ficarás apaixonada por ela e quererás dominá-la. Então, vamos convencionar. Eu estou para morrer. Se eu morrer, é tua. Zela, preserva. Mas se eu voltar, eu vou querer a pérola de volta, para levar por onde quer que o destino me mande. Ela fez uma pausa e disse: marido, quando eu vi aquela joia, eu perdi a paz e disse: guardarei com a minha própria vida. Terei cuidados especiais. Confia, eu guardarei a gema. Ele disse: quando eu voltar, eu a quero de volta. Eu te darei. Mas eu sabia que ele ia morrer. Ele ia ser assaltado. O deserto imenso. Ele não teria como sobreviver a um vendaval de areia. Ele partiu, sorriu e disse: deixa-me ver pela última vez. Abriu o saco de veludo, contemplou-a e saiu com os olhos brilhantes e desapareceu além das nossas muralhas. Ontem, quando eu estava preparando a tua chegada, um escravo me veio dizer que ele voltou. E ele veio. Quando eu o vi, estarreci. Porque durante esse período, diariamente eu olhava a pérola, tocava, sentia-lhe a frialdade, mas aquela palidez sobre o grão de areia dava-me vida. E eu esquecia-me de ti, deslumbrada. E ele disse-me: mulher, venho buscar a minha pérola. Pérola? Qual? Não me recordo. Mulher, tu te recordas? Eu estive aqui quando viajou teu marido. Eu dei-te para guardar. Tu prometeste que me darias. Estou de volta. Eu quero levar a pérola para o reino da imortalidade. E tu não me podes negar. Discutimos. E como eu sabia que tu chegavas hoje, eu disse para ele para que venha assim que o nascente se bordar de luz. Olha bem, a escuridão cede lugar à alva, e a noite imensa está tornando-se pálida, e ele está ali adiante, esperando a minha decisão. E a minha decisão é esta: eu resolvi entregar a pérola. E automaticamente coloquei-a no vasilhame, engastei-a com o que havia de mais caro, mais raro. Mas eu quero saber se tu aprovas que eu devolva ou se eu me precipitei, se deverei continuar guardando-a. Ele era um homem probo, honesto, e perguntou-lhe: tu sabias que iria voltar?
Sim. Ele disse: e tu amas a essa joia mais do que a mim? Não. Mas eu não posso sopejar. Numa balança do destino, são iguais. A minha dúvida é: terei agido bem em prepará-lo para devolver? Ele disse: agiste muito bem. Esta é a melhor maneira de perder a perda, mas ganhar a paz. Ela sorriu e disse: agora vem ver nosso filho. Aproximou-se do berço, abriu a cortina delicada e o filhinho estava morto. Adornado de joias, de pérolas, de moedas raras, entre sedas e tecidos os mais valiosos. E ela disse: ontem à noite, ele, o destino, veio buscar a pérola. E por mais que eu teimasse, ele simplesmente dizia: é fatal, eu não te dei, eu te emprestei. A vida humana é uma dádiva de Deus temporariamente. Porque o paraíso está além da fronteira da carne. Então, eu empenhei tudo o que tínhamos de melhor, mas não pude deixar de ceder. E daqui a pouco, quando o astro-rei bordadeou das areias do deserto, ele, o destino, levará o nosso filho em um grande simum, o vento do deserto. Então ele olhou o filho e disse: eu sabia. A felicidade é um bem que devemos viver a cada momento. Esperei tanto para ter a felicidade, mas a felicidade era possuir meu filho durante todo esse tempo que eu estive fora. E agora saber que essa joia que vai adornar o santuário de Alá irá levar meu filho na Caaba, é um grande meteoro que caiu na cidade de Medina e é considerado sagrado. Então a morte de Somerset Maugham é nada mais do que o viajante do destino que passa pela nossa porta e sempre leva o que não esperamos. Se tem um doente, leva o sadio. Se tem um idoso, leva o jovem. Se tem um consorte, leva um dos dois, deixando em nós a falta que somente completaremos depois que abandonarmos o casulo da matéria e formos considerados uma joia, uma pérola de Ofir de Deus, adornando o reino dos céus. É o que o Espiritismo pensa da morte. Vivamos intensamente cada momento da nossa existência. Não posterguemos a felicidade, nem digamos: eu vou sofrer amanhã. Hoje, agora, é o nosso momento de viver intensamente. Aspirar pela morte é um devaneio infantil, porque vamos morrer de qualquer forma. Se nós formos por conta própria, não sabemos o endereço, iremos sofrer muito. Mas se o destino nos vier buscar, levar-nos-á aos centros de paz e de felicidade. Qualquer um de nós que sente a ausência
deste ser presente, como definiu muito bem um poeta inglês de nome Stevenson, que a saudade é a presença do ser ausente e é a ausência do ser presente. Esta é a saudade. É inevitável, mas desfrutemos da própria saudade para ter a expectativa do grande encontro na imortalidade, porque somos indestrutíveis como as pérolas. Podemos ser esmagados, mas o calcário especial que a reveste, mesmo em pó, brilhará, porque isto é mensagem da vida. Passemos agora à segunda parte. Então vamos agora à segunda parte da nossa programação. O nosso irmão Otacílio Rangel Nascimento, ele é professor sênior do Instituto de Física da Universidade de São Carlos, que pertence à Universidade de São Paulo, e é vice-presidente da Sociedade Espírita Obreiros do Bem, também da cidade de São Carlos, São Paulo, e é autor da obra Das Causas Primárias, editada pela Federação Espírita do Estado da Bahia, de Goiás. Então, a primeira pergunta, ao Tarcísio, que nos chega, se você poderia explanar para nós a diferença entre expiação e provas. Nós vivemos nesse planeta considerado, na classificação feita por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, como um mundo de provas e expiações, ou de expiações e provas. E para a gente entender o significado de o que é um mundo de expiações e provas, nós temos que entender que o ser espiritual que habita um planeta como este, nesse nível, é um espírito em aprendizado nos primeiros processos da evolução mais consciente, porque já venceu o mundo primitivo, que é a experiência mais próxima da animalidade que o ser humano tem. No mundo de expiações e provas, a consciência da responsabilidade já é relativamente aguda no ser espiritual. Portanto, ele sente dentro de si mesmo a responsabilidade pelas suas escolhas, pelos seus atos. E quando nós fazemos escolhas que são prejudiciais, tanto a nós quanto a outras pessoas, nós ficamos com a responsabilidade de assumir as consequências dessas escolhas que não são nada agradáveis. Então, as consequências dessas escolhas são o que nós chamamos de expiação. Isto é, nós temos que reenfrentá-las para ter a oportunidade de corrigi-las em nós. Então, a expiação é a oportunidade que o espírito tem de reencontrar com as consequências da sua escolha para, avaliando-a, corrigi-la de maneira adequada. A prova tem um outro significado. Como nós somos aprendizes, nós vamos desenvolvendo em nós conhecimentos e hábitos. E, obviamente, quando nós achamos que já temos adquirido algum valor, algum conhecimento ou hábitos saudáveis ou não, a gente passa pela experiência de sermos provocados naquela situação para que nós nos conheçamos exatamente se somos capazes ou não de superar aquela dificuldade naquele aprendizado que nós já achamos que tem. Então, isso seria a prova. Basicamente, a gente poderia dizer, numa comparação rápida, para que fique claro, a expiação seria como um aluno que foi reprovado no seu ano letivo e, por isso,
vai arcar com as consequências de repetir o ano. Então, é uma espécie, né, de expiação. A prova já é diferente. Ele aprendeu, estudou e agora vai passar por uma avaliação daquilo que ele acha que sabe. Na experiência de cobrança, na experiência de desafio, ele vai ter que apresentar a realidade do conhecimento que ele adquiriu. Isso seria a prova. Então, dessa maneira, nós estamos num mundo onde, no nosso processo de evolução, nós arcamos com as consequências dos nossos atos, das nossas escolhas inadequadas, tanto nessa vida como em vidas anteriores, nos processos expiatórios. E também enfrentamos os desafios que vão colocar a nossa posição de superação ou não desses desafios como provas daquilo que a gente realmente já adquiriu. Muito obrigado, Otacílio. Ivaldo, sofro de alcoolismo. Sou mãe, profissional, mulher, esposa, não deixo de cumprir meus papéis, mas sinto que ainda não consegui as forças suficientes para vencer o álcool. Sinto-me fraca. Me ajude. Qual o primeiro passo espiritual para afastar o vício além da prece? Primeiro, fazer uma análise médica, porque o alcoolismo pode ser genético, alcoolofilia, e vício, hábito de ingerir substâncias alcoólicas. Se é genético, se tem uma hereditariedade, necessita de tratamento psiquiátrico prolongado e da força de vontade de cada um. Se é um hábito que foi adquirido e se tornou agora indesejado, a pessoa deve, além da prece, fazer também o tratamento psiquiátrico. Hoje nós temos os alcoólicos anônimos, que são uma entidade quase secular, que se originou nos Estados Unidos. Aqui em Salvador nós temos o grupo dos AA, Alcoólicos Anônimos. E ali encontraremos forças, porque estaremos diante de pessoas com o mesmo problema e as razões que levaram a essa situação. No alcoolismo, seja ele hereditário, seja ele um vício, ocorrem obsessões. Espíritos inimigos aproveitam-se da nossa debilidade, como também no tabagismo, no uso do cigarro, na drogadição, no sexo, quando nos depravamos. E esses espíritos se utilizam de nós para continuarem vivendo as sensações que o seu corpo perispiritual não sente mais. E a assistência com passes em dias alternados, e um grande esforço. É uma atividade que nós podemos corrigir ainda aqui, porque não é uma expiação, é uma prova. Estamos sendo provados dos nossos valores de vontade. E com alguma vontade a pessoa vence. Já que você tem o interesse de vencer, já ora, tome passes, pratique a caridade, o bem, para atrair os espíritos bons que substituirão aqueles que se utilizam de você de uma forma negativa. Não se sinta atormentar por isto. Se falhar, recomece 1000 vezes. Na homeopatia, existe uma substância específica para o alcoolismo. Então, eu sugiro que procure um médico homeopata. Ele pode auxiliar grandemente. Lembrando que a parte mais difícil é a nossa, da nossa vontade. Se nós insistirmos, os bons espíritos nos ajudarão. Muito bem.
Otacílio, uma pergunta que nos chega aqui de Camila. Você que é professor de física, uma pergunta de física. O que é o fluido cósmico universal? Eu também gostaria de saber. É muito interessante essa informação que os espíritos nos trazem na pergunta 27 do Livro dos Espíritos, sobre a existência do fluido universal. O fluido universal representa para nós uma espécie de energia fundamental criada pelo nosso Criador, por Deus, que substancializa toda a vida material. Mas, mais do que isso, o fluido universal é também o elemento agente e corporificador do princípio espiritual. Princípio espiritual e princípio material são duas coisas distintas. Mas o princípio espiritual se associa com o princípio material, inicialmente com o fluido universal, para estruturar-se, ter um corpo de ação e poder, através do fluido universal, atuar sobre as outras formas da vida material mais grosseira. A estrutura atômica da matéria, por exemplo, ela só é usada e manipulada pelos espíritos porque o espírito reveste um corpo espiritual, que nós conhecemos na doutrina espírita com o nome de perispírito, dado por Allan Kardec, porque é o perispírito, o corpo fluídico, feito de fluido universal, que vai ser o recurso que o espírito propriamente dito usa para agir sobre a matéria mais grosseira. A ciência, até hoje, não conseguiu identificar, nas suas pesquisas sobre a vida material, qualquer coisa que pareça com o fluido universal. Ele ainda vai ser descoberto, mas no futuro. Muito obrigado, Otacílio. Divaldo, você poderia explicar se a depressão é uma doença que surge no presente momento, ou é resultado de vidas pretéritas, ou ainda resulta da obsessão? Antes de responder, eu quero dizer que essa reunião é para questões doutrinárias, daí conversando sobre espiritismo. Não é para perguntas pessoais, porque não seria justo abordar um tema pessoal de público. Então, tem aqui, que fazer graças à saudade de meu marido? Na história que eu contei, está em curso. Ame, faça o bem. Eu sempre atendo antes as questões pessoais, mas a reunião é para questões coletivas. E a outra, que diz que desmaia, então, frequente o seu psiquiatra, atenda, tome a medicação com muito cuidado e vá de esforço, tomando passes, participando das reuniões, porque se trata de um problema orgânico, naturalmente, com presenças espirituais perturbadoras. A pessoa que deve estar acompanhando quem me fez este bilhete dará a ajuda, mas esse tipo de desmaio, esses gritos, são típicos de convulsões epilépticas. Então, tomar anticonvulsivos, seguir a orientação médica e, naturalmente, tomar os passos, porque atende um caso e atende o outro. A depressão, como nós abordamos aqui no dia 7, em um lindo seminário de 5 horas, é o resultado de vários fatores. Fatores psiquiátricos, a ponto de que, se eu sou filho
de um depressivo, eu tenho 30% de probabilidade de ser depressivo também. Portanto, é hereditário. Se ambos meus pais foram depressivos ou esquizofrênicos, eu terei 70% de probabilidades. É, portanto, um fator hereditário. Toda depressão tem uma origem no espírito, que é o endividado. Ele vem em expiação, já que a questão foi muito bem elucidada pelo Dr. Otacílio, grande estudioso no tema. Então, a depressão, seja qual for, orgânica, por choques, conflitos domésticos, dificuldades do relacionamento entre pais, difícil adaptação no meio social, tanto são fatores mesológicos. O indivíduo é vítima também de espíritos. A depressão pode ser causada por um espírito, obsessão simples, depois obsessão por fascinação, por fim, obsessão por subjugação. Livro dos Médiuns, capítulo 23. Então, nesse caso, o atendimento espírita é muito bom, mas o atendimento médico é também excelente, porque nós deixamos de produzir hormônios saudáveis para pensar, para sorrir, para nos alegrarmos. Nós somos dirigidos cerebralmente pela produção desses hormônios. Então é necessário que algum medicamento nos ajude a reequilibrar. Podemos fazer o tratamento médico e o tratamento espiritual. Em qualquer aspecto de doença, de desconforto moral, de angústia, há a presença também de espíritos malfeitores. Otacílio, ainda relativamente àquela primeira pergunta, provas e expiações, Jocelene pergunta o seguinte: qual a origem espiritual da síndrome de Down? Por que nascem assim? A síndrome de Down é um processo reencarnatório que vai permitir ao espírito que assim reencarna ajustes psíquicos e emocionais com ele mesmo. Porque é uma síndrome provocada por defeitos genéticos que tem uma abrangência grande do ponto de vista da manifestação do espírito através do corpo biológico, criando dificuldades diversas, impedimentos diversos, mas, ao mesmo tempo, dando ao espírito a condição de poder encontrar com ele mesmo nessa experiência, porque o espírito, apesar de estar ali utilizando um corpo com dificuldades, com limitações, o espírito está íntegro e ele vai, através dessa experiência, né, de adequação ao seu próprio mundo, à sua própria realidade interior, corrigindo valores que geraram esse estado de experiência difícil. É claro que todas as manifestações que a gente tem através do corpo físico são originárias no nosso eu espiritual. Nós não nascemos nessas circunstâncias senão por causa de razões de violações que nós fazemos das leis espirituais que nos governam, que estão inscritas na nossa consciência, como bem diz os espíritos através de respostas a Allan Kardec. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, são estados, não só a síndrome de Down, mas diversas síndromes que existem, às vezes não tanto
mentais, mas muitas vezes também físicas, como limitações corporais, que têm todas elas um papel de reeducar o espírito diante das leis espirituais, da harmonia que devemos ter com as leis espirituais que nos governam. Então, as razões são sempre razões de escolhas com nosso livre-arbítrio que fazemos em diferentes existências que não são adequadas para o nosso progresso espiritual. A gente tem que entender uma coisa que é muito importante. Deus é a inteligência suprema do universo. Inteligência suprema não comete erros, senão não seria suprema. Ora, isso significa que nós fomos criados para a plenitude espiritual que deve ser conquistada por nós mesmos, para que nós tenhamos a responsabilidade e o mérito da plenitude espiritual. É preciso que nós a construamos com as nossas escolhas, com as nossas ações, com o nosso agir. Por isso mesmo, quando nós fazemos qualquer escolha que não facilita essa conquista, ela nos dá um retorno para mostrar para nós que erramos o caminho, que não é por aí, porque as leis espirituais que nos governam não têm um papel punitivo, ao contrário, tem um papel corretivo, de mostrar para nós o caminho mais fácil para a evolução. Então, todo tipo de sofrimento ou limitação que nós encontramos no corpo físico tem o propósito de nos levar de volta ao caminho mais fácil da evolução, porque Deus é um Deus de misericórdia e de amor. Obrigado, Otacílio. Divaldo, o Cristiano pergunta o seguinte: uma pessoa diagnosticada com esquizofrenia pode também ser médium, ter sonhos premonitórios e ver espíritos? A esquizofrenia é uma designação muito antiga, quando o chamado pai da medicina grega, Hipócrates, 400 anos antes de Jesus, observava esses comportamentos estranhos, denominava como melancolia, que era uma abrangência de todo e qualquer caráter perturbador do equilíbrio emocional. À medida que as ciências penetraram o arcabouço de cada tipo de comportamento, principalmente no século XIX, é que surgiram as designações como esquizoide, esquizofrênico, e as várias formas de esquizofrenia. Até o ano de 1930, mais ou menos, o autismo era considerado uma esquizofrenia. Cuidados e observações demonstraram que o autista não é esquizofrênico, é um alienado. Ele está fora do código normal pelo seu comportamento exótico e tem um tratamento todo especial, reabilitador. A esquizofrenia, por ser um distúrbio muito grave na personalidade, pode ter origem na sífilis, na tuberculose, na AIDS, nas doenças infecto-contagiosas em geral, portanto, hereditariedade. E pode ter um fator mesológico, dificuldades de comportamento familiar, que a pessoa se aliena, cria seu mundo e se afasta. Então, esse caso de alienação esquizoide, hoje é perfeitamente tratável e é totalmente recuperável. Mas a saúde integral vai depender sempre do nosso esforço, como escreveu Allan Kardec, para sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje.
Portanto, seja qual for o biótipo de esquizofrenia, não nos consideremos alienado mental, porque podem haver manifestações suaves como manifestações totais. A pessoa entrar em catatonismo, ficar morta em vida e outras expressões muito dolorosas. Mas, se a mente voltar-se para o bem, atrairá um outro tipo de vibrações. Nós estamos aqui no universo de ondas. As pessoas estão me ouvindo em casa graças a uma onda, a uma vibração. Então, essas vibrações são infinitas. Se nós criarmos vibrações agradáveis, boas para nós, também atrairemos os resultados dessas vibrações. A saúde, o bem-estar, o equilíbrio, o prazer, porque os nossos neurônios produzirão substâncias que eu costumo chamar verdadeiros hormônios, como a dopamina, o hormônio da felicidade. Há pessoas que vivem rindo o rosto, muita dopamina. No entanto, nós temos isso graças a um outro hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais. Qualquer uma coisa, tomamos um choque, empalidecemos. Daí a pouco vem aquele impulso, a adrenalina. Então, há pessoas que vivem adrenalizados. A qualquer coisa, já se justificam, já procuram libertar-se da situação. Então, qual é o caso ideal? Não tem. Diz a psiquiatria, todo mundo tem um parafusozinho um pouquinho frouxo, sendo que uns nem têm o parafuso. Esse é que é o problema. Assim, a doutrina recomenda a oração. Por que a oração? Porque são palavras positivas, são ondas mentais favoráveis, mas não precisa ser uma oração religiosa. Basta dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu gosto do bem, palavras bonitas, poemas. Quantas vezes um poema cheio de vida nos dá uma sensação de paz, de alegria. E uma coisa depressiva no seu conteúdo nos coloca amargos. Há pessoas que são muito amargas. A gente diz assim, mas veja que noite bonita, não choveu. Mas vai chover. Porque isso lhe faz bem ao ego. Ser do contra e lidar com essas pessoas é muito fácil. Não dê importância. Porque se não der importância, ela não pode exibir este conflito da personalidade, que é também esquizofrenia. Otacílio, a última pergunta aqui para você, então, vem de Cláudia. Qual a visão do Espiritismo referente ao suicídio assistido? A eutanásia, né, como é conhecido na medicina, não é, que representa exatamente o processo de acelerar a morte para, em muitos aspectos, né, muitas justificativas, diminuir o sofrimento daquele que está ali naquela situação. De qualquer maneira, nós ainda compreendemos muito pouco significado da própria experiência de morrer, de deixarmos o corpo físico. Nós ainda não sabemos o significado profundo que a própria experiência da morte pode realizar na construção de valores para a nossa realidade espiritual. Me lembro, né, do livro Sexo e Destino, de André Luiz, onde uma jovem, que ali está na história do livro, contada por André Luiz, né, numa situação de
quase morte. E o espírito que a ajuda ali naquele instante, pedindo, orando a Deus, para que ela não morresse rapidamente, que ela pudesse permanecer no corpo, mesmo naquelas circunstâncias dolorosas, preparando-a emocionalmente para um futuro processo de volta à vida de uma forma mais calma e mais tranquila, porque naquele fenômeno, naquela experiência dura de ficar ainda no corpo imobilizado, com dificuldades, seria altamente educativo para o seu estado psicoemocional. Então, obviamente que a morte assistida, não deixa de ser uma violação da experiência de viver até o último instante. Como disse o Divaldo na história que ele contou, melhor esperar o destino vir nos chamar. Ansiar pela morte antes da hora não deixa de ser um processo de fuga e de covardia espiritual. Nós precisamos manter coragem e trabalhar pelo nosso próprio adiantamento, seja qual for o estado físico e orgânico que nós estejamos. A velhice é um grande desafio. Há muitas pessoas hoje que buscam a morte assistida porque já se acham velhos, incapazes de fazer as coisas, e o orgulho os movimenta no sentido de não querer dar trabalho aos outros. E a gente esquece que, às vezes, a gente dando trabalho aos outros, a gente está oferecendo a eles a oportunidade deles se redimirem no cuidado com o velho, com aquele que está precisando do socorro. Então, é preciso acreditar na vida. A vida é o grande prêmio, a grande dádiva que Deus nos oferece. Eu quero morrer trabalhando, fazendo o que eu puder, com as forças que eu tiver, porque mesmo imobilizado numa cama, a pessoa ainda pode pensar e pensar no bem. Obrigado, Otacílio. Você, então, nesse momento, pode, por favor, se despedir dos nossos ouvintes aqui presentes e daqueles que nos assistem remotamente. Viu, Otacílio? Você pode, neste momento, você pode se despedir de todos nós. Sim, desculpa. Eu não ouvi direito. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, nesse diálogo tão interessante, junto com aqueles que perguntam, aprendendo também, porque as perguntas sempre nos obrigam a pensar e analisar mais maduramente nas respostas que a gente precisa oferecer àqueles que estão nos questionando. Então, é sempre uma oportunidade de aprender mais. E a gente sabe que numa experiência como essa, a gente tem a ajuda espiritual grandemente, colocando muitas vezes as ideias mais precisas na nossa cabeça para poder atender as pessoas na sua ansiedade de conhecer. Mas olha, nós precisamos prestar atenção no Livro dos Espíritos, que tem 1019 perguntas com respostas e elaborações de pensamento feito por Allan Kardec. Certamente a grande maioria das nossas perguntas já estão respondidas no Livro dos Espíritos. Então, estudemos, busquemos na doutrina espírita a claridade do entendimento espiritual, nos ensinamentos de Jesus, para que a gente possa, na nossa atividade, fazermos parte da construção de um mundo melhor que todos nós ansiamos. Agradeço profundamente a atenção de todos vocês. Me despeço. Um abraço fraterno. Muito obrigado, Otacílio, pela sua participação.
Nós agora vamos iniciar o nosso encerramento da reunião, conversando sobre o Espiritismo dessa noite, agradecendo ao público aqui presente, aqueles que nos assistem remotamente, a Isiane, a nossa tradutora de Libras, a Divaldo Franco, a equipe da Web TV Mansão do Caminho, que o Sérgio e o Júnior, que nos assistem, enfim, a todos que nos deram as questões, as perguntas que podemos, nesses poucos minutos aqui, responder. Agradeço, então, imensamente, e eu vou passar a palavra a Divaldo para que nos conduza agora na prece de encerramento e no momento especial, que são a aplicação dos passes coletivos. Esse é um momento bem significativo, porque são os fatos. Todas as teorias esmaecem diante dos fatos. É hora de aplicarmos os passes, de entrarmos em sintonia com o mundo espiritual. Aqueles que aqui estamos com enfermidades de qualquer natureza, seremos beneficiados. E eu o digo por mim próprio. Assim vamos silenciar as nossas ansiedades, pedindo aos companheiros de mediunidade para que tomemos os nossos lugares e procuremos esparzir as energias orgânicas, psíquicas e filtrar aquelas que vêm do mundo espiritual, para que daqui saiamos alegres, estimulados ao bem, sarados dos nossos problemas e certos da proteção divina. Então, Jesus, amigo, tu nos convidaste para seguir-te. Eis-nos dispostos a avançar contigo pelos ásperos caminhos da renovação interior. Abençoa-nos com as tuas dádivas, ajudando-nos dos bons propósitos, irrigando de luz e de saúde o nosso organismo. Faze que esse intercâmbio de forças psíquicas, orgânicas e de energias habituais nos proporcione a certeza de que a nossa jornada terrestre está sendo encaminhada para a plenitude. Abençoa nossa família, aqueles aos quais amamos, mas também aqueles de quem não gostamos ou que não gostam de nós. Tu és nosso companheiro, somos filhos do mesmo Pai. Com afeto ou sem ele somos irmãos, que nos necessitamos uns dos outros. Abençoa os suicidas, que não tiveram tempo de dar-se uma outra oportunidade e mergulharam no abismo da loucura. Abençoa nossa casa, este santuário, despido de qualquer atavismo, mas onde nossos pensamentos convergem sempre para o bem. Abençoa aqueles que laboram em favor da humanidade, nossos visitantes de várias instituições espíritas do Brasil, aqui conosco hoje.
Também te pedimos pelos espíritos maus, para que despertem ante a luz da verdade e do bem. Abençoa a água que te expomos, que nos possa beneficiar, mas, sobretudo, dá-nos tua paz, a paz doméstica, a paz social, a paz no Brasil, a paz na terra. E permite que, exorando a proteção de Deus, a maternidade da Santíssima, teu carinho fraternal e a presença dos Espíritos bons, nós encerremos a nossa reunião, formulando votos de muita paz para todos nós. Está encerrada a nossa reunião.